Olá, pessoal. O tema de nossa aula é poder constituinte. Tá? Ah, o Carl Schmitt, que é um autor importantíssimo aí do direito constitucional, da teoria constitucional e da ciência política, ele vai falar que poder constituinte é a força ou a autoridade capaz de dotar a concreta decisão de conjunto sobre o modo e a forma da própria existência política, determinando assim a existência da unidade política como um todo. Carl Schmitt ele vai dizer que o poder constituinte é um poder político que vai dar vida a uma Constituição, certo? Esse, esse conceito ele surgiu a partir de um autor francês chamado Sieyès. Ele era um padre na época, mas ele era um estudioso da política. E aí ele escreveu um livro chamado O que é o Terceiro Estado? E nessa obra ele faz uma distinção entre poder constituinte, que é o poder de elaborar uma Constituição, e poderes constituídos, que são os poderes existentes, as autoridades constituídas. Né? A, a ideia, então, de poder constituinte é esse poder de elaborar uma Constituição, elaborar um texto constitucional, que não é o mesmo poder das autoridades que nós vemos, certo? Ah, e aí, isso trouxe, na verdade, uma grande novidade, porque a teoria do poder constituinte, na verdade, ela o que ela discute, na verdade, é a legitimação do poder, que no poder absoluto estava em Deus ou no monarca, tá? E agora, pela construção de Sieyès, esse poder tem esse livrinho aqui, ó, a Constituinte Burguesa, tá? Emmanuel Joseph Sieyès. Esse livro, na verdade, ele vai ele vai falar foi o grande filósofo da Revolução Francesa, né, que idealizou a ideia, por exemplo, que nós temos hoje de representação política. Ele fala que o poder constituinte ele está firmado no povo. O povo é o seu titular, não é Deus, não é o monarca, mas é o povo, a nação, na verdade. E aí ele fala que a nação ela vai exercer esse poder por meio de representantes. Então, a ideia de representação política ela, ela foi instituída por esse autor. Se podemos falar, a ideia desse autor soberania nacional, ela vai muito na linha daquilo que o, que o Rousseau falou no contrato social, que ele fala de uma soberania popular, que cada indivíduo tem parte do poder soberano. Ele não fala isso, ele fala que é a nação. E aí ele despersonaliza o titular do poder e fala, olha, é a nação. A nação exerce por meio de representantes. Então, foi instituída a representação política, né, após a Revolução Francesa, e essa democracia ela foi exercida pelos representantes do povo, não o povo diretamente. Até porque os avanços tecnológicos que nós temos hoje, que possibilitariam aí uma maior participação da sociedade nos debates e na tomada de decisão política, é, antes não se pensava nisso. Até pouco tempo, na verdade, não se cogitava isso. Né? Então, teria que ser exercido mesmo por poucos o exercício do poder. Certo? Ah, quando a gente está falando aí desse poder soberano, desse poder constituinte, esse poder constituinte ele vai se manifestar de algumas formas. Daí nós falamos em espécies de poder constituinte. O chamado poder constituinte originário é o poder, na essência, de criar uma nova Constituição. Certo?
Ah, esse poder constituinte, ele cria uma nova ordem jurídica, quer dizer, um novo ordenamento jurídico. Com o surgimento de uma Constituição, surge com ela, um novo ordenamento jurídico, tá? Que aí substitui o ordenamento jurídico anterior. Ah, e aí, a gente tem que pensar o seguinte: esse poder constituinte, como ele pode criar um novo Estado, ele cria um novo Estado, ele cria um novo ordenamento jurídico e ele cria a Constituição, certo? Esse poder, ele não está no campo jurídico. Esse poder é um poder político. E aí Carl Schmitt ele vai dizer que ele é um poder de fato. Ele não está inserido na ordem jurídica. Quem é o titular desse poder? Para ele pouco importa, porque ele vai dizer que, na verdade, o poder constituinte ele é de quem o toma para si. Tá? Quem consegue subir ao poder, toma o poder constituinte para si. Tá? Por quê? É o grupo político que sobe ao poder que elabora um texto constitucional. Então, essa é a ideia. Tá? Para Carl Schmitt, a natureza jurídica do poder constituinte é o poder político. Quais são as características, então, desse poder constituinte? Disse que esse poder constituinte ele é inicial. Chama-se de inicial porque ele inaugura um novo ordenamento jurídico. Ele começa tudo, ele pode criar um Estado do nada. Né? Por exemplo, tem um território que se desmembra, que consegue independência, e aí, conseguida alcançar a independência de um outro país, aquele território, para se constituir em um Estado, ele cria uma Constituição para si. Bom, por isso que eu chamo de inicial. Esse poder constituinte originário, ele também é ilimitado ou autônomo. Eu estou fazendo essas considerações partindo de obras de direito constitucional. Disse que é ilimitado esse poder porque ele não se submete a nenhuma outra norma do ordenamento jurídico, porque, como ele inicia o ordenamento jurídico, ele não obedece a nada. Tá? É evidente que esse poder ilimitado, na verdade, ele não existe. Né? Para fins de prova, uma questão de marca X, numa prova de direito constitucional, vocês vão ter que dizer que o poder constituinte originário ele é ilimitado. Mas, na verdade, até porque você não faz nenhum tipo de discussão. Na verdade, existe uma história que o texto ele vai trazer. Tem um autor até interessante, Michel Rosenfeld, que ele tem um livro chamado O Sujeito Constitucional, e ele vai falar exatamente isso, que não se cria uma Constituição do nada. Se cria uma Constituição a partir da história constitucional do país, né? Das experiências vividas. A gente tem ali elementos morais, elementos sociais, elementos religiosos, que são levados em consideração na hora que se cria uma Constituição. Instituições previamente existentes. Não parto do nada. Eu não crio tudo novo com uma nova Constituição. Muita coisa se aproveita do ordenamento jurídico anterior, certo? Além disso, essa ilimitação também é ilusória, porque nós vivemos num ordenamento, numa comunidade internacional. Então, há tratados internacionais que devem ser respeitados, certo? O Brasil, por exemplo, se comprometeu com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil tem que obedecer. Eu não posso instituir a pena de morte no Brasil, porque aquele tratado diz que nenhum país pode instituir pena de morte, a não ser nos casos que já esteja previsto. Tá? Então, nós temos um caso na nossa Constituição de pena de morte, no caso de guerra declarada. Vocês vão ver a diferença que pena de morte não é execução sumária. Né? Para eu ter uma pena, eu tenho que ter um julgamento. O julgamento pode até ser mais rápido, mas tem que haver um julgamento. Tá? No caso de guerra, não é em relação ao inimigo, não, são os internos. Né? O inimigo é um combate, aí não é pena de morte, nada disso, não. Ainda que o inimigo morra numa guerra. Não se trata disso,
Se trata dos cidadãos, são julgados internamente no período de guerra, né? E aí se admite pena de morte. A gente não tem outra opção. Então, é, aquelas conversas, aquelas argumentações sobre pena de morte, vamos instituir pena de morte no Brasil, isso é completamente fora da razão. Por quê? Eu não posso criar uma nova Constituição e instituir pena de morte, senão eu vou violar o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é obrigado a cumprir. Então, o Brasil ele vai deixar de cumprir com os tratados internacionais dele? Como é que ele vai ficar em relação à comunidade internacional? Não é assim. Bom, mas reza a lenda que o poder constituinte originário ele é ilimitado. Então vamos continuar falando isso. A outra coisa é que outra característica é que o poder constituinte originário ele é incondicionado. Isso significa, quando a gente fala de condicionamento, a gente está se referindo a procedimento. Como eu vou elaborar uma Constituição? Não sei. Na verdade, a Assembleia Nacional Constituinte, quando ela for instituída, ela vai criar regras, porque eu tenho que ter um procedimento para aprovação. Eu não tenho um procedimento pré-estabelecido. A Assembleia Nacional Constituinte vai criar um procedimento. Qual vai ser o quórum de votação, por exemplo? Tá? Eu vou ter divisão de temática para os parlamentares julgarem as etapas, depois mandarem para o plenário. Como é que vai funcionar isso? Então, eu tenho que ter regras para o procedimento. Mas quando eu digo que é incondicionado o poder constituinte originário, isso significa que eu não tenho essas regras previamente. Por exemplo, eu não posso criar regras agora e depois convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Não. Eu crio a Assembleia Nacional Constituinte, a própria Assembleia, que é dotada do poder constituinte originário, percebam, é o próprio poder constituinte originário que vai criar regras procedimentais para aprovação do texto constitucional. Perceberam? É essa a ideia. Tá? Bom, a outra questão sobre o poder constituinte originário é a sua titularidade. A sua titularidade. A nossa Constituição ela vai dizer que todo poder emana do povo. Então a gente pode dizer que o poder constituinte originário, isso é uma visão do Ocidente. Todo o Ocidente vai dizer disso. O poder constituinte, que o poder soberano ele pertence ao povo e por conta disso, como o poder constituinte é uma manifestação do poder soberano, então também o poder constituinte é de titular. Quem é titular é o povo. O poder constituinte pertence ao povo. Tá? E esse povo, ou essa nação, exerce esse poder constituinte por meio da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? A nossa Constituição de 88 ela foi criada de uma forma esquisita. Por quê? Eu tinha um Congresso Nacional eleito na década de 80. É um Congresso Nacional com deputados e senadores. Eles foram eleitos para, para funcionar como Congresso. No entanto, ah, abriu-se um processo constituinte e usaram aquela Assembleia eleita, aquele Congresso Nacional eleito, como Assembleia Nacional Constituinte. Né? O ideal é eu ter um Congresso Nacional que cuide da legislação ordinária, como faz sempre, e eu convocar uma Assembleia Nacional Constituinte só para criar a Constituição. Certo? Isso não foi feito no Brasil, pelo menos, na última, na última Constituinte. Tá? Quem estava lá virou Constituinte. Essa foi a, essa foi a ideia. E aí a gente tem que pensar na gravidade disso, porque o pessoal fica elegendo de brincadeira aí artista, nada contra os artistas, né? Mas elegem algumas pessoas aí que não têm afinidade com a vida pública, né? Nesse sentido de não tem perfil de legislador, que não conhece técnicas legislativas, não representam, na verdade, os interesses da nação. E aí, ah, elege essas personalidades aí, artista, jogador de futebol, cantor, por aí vai, elege essa turma para ser deputado, senador, até, bem, pode até ser, mas
Eu tenho certeza que se a população tiver conhecimento do que é uma Constituição, do que é um processo constituinte, eu acredito que a eleição de quem seriam os constituintes seria diferente, por certo. Né? É por isso que o ideal é convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e ter uma eleição só para isso. Só que tem aquela coisa, a eleição é muito cara, sai muito caro para o país, um processo eleitoral. Então há esse argumento de falar, vamos aproveitar o que já tem ali, a matéria que a gente já tem ali. Bom, vamos ficar por aqui, pessoal. Até o próximo bloco.